Fala galera, amigas e amigos do Família da Nação, chegando com informações maravilhosas, informações importantes do nosso Flamengo, hein? Pacotão de reforços no Flamengo, meio-campo é prioridade absoluta e grandes craques podem chegar. Aliás, o Flamengo tem interesse em todos esses jogadores que nós iremos comentar aqui. E pode sim contratar todos eles, porque há uma necessidade muito grande de se reforçar nesse setor. E o início da temporada, primeiro jogo contra o Internacional, mostrou claramente isso para os dirigentes do Flamengo que já buscavam estes nomes. Tudo isso e muito mais vocês vão ver agora aqui no nosso canal Família da Nação. Nomes como Andrés Pereira, Lucas Paquetá e Jorginho podem chegar ao Flamengo. Nós vamos até trazer aqui mais uma também. Jorge Jesus está praticamente acertado para ser o técnico da seleção brasileira. É isso mesmo. Jorge Jesus deve voltar ao Brasil e ser o técnico da seleção brasileira. Detalhes neste vídeo também. Tudo isso e muito mais vocês vão ver agora aqui no nosso canal Família da Nação. Eu queria só pedir para a galera meter o dedo no like. Mete o dedo no like, sobe com vontade. Inscreva-se no nosso canal Família da Nação. Clique nesse botão para aparecer inscrito. Inscreva-se e aí acione o sininho da notificação. Você gosta de informação do Mengão em primeira mão? Então vem com a gente, brota aqui pro Família da Nação. O drone vai subir, a vinheta vai rodar e logo depois um show de notícias e informações do nosso Flamengo. Sobe, drone! Galera, o jogo do Flamengo contra o Internacional, ele serviu para uma reflexão. O Flamengo sem o Arrascaeta não consegue performar contra grandes adversários. O meio-campo do Flamengo completamente acéfalo. Olha, o Flamengo, inclusive, o primeiro tempo do Flamengo, ele se assemelhou, inclusive taticamente, aos dois jogos da seleção brasileira em que o Brasil ganhou da Colômbia e tomou uma saraivada da seleção argentina. O Flamengo praticamente jogou num 4-2-4, com o meio-campo completamente despovoado, assim como o Dorival Júnior fez no jogo contra a Argentina. Jogadores abertos pelo lado, Michael aberto pelo lado direito, pelo lado esquerdo, o Luiz Araújo aberto pelo lado direito e dois atacantes tentando forçar lá na frente, né, o Bruno Henrique e o Juninho. Sendo que o Bruno Henrique até vinha até o meio-campo para tentar pegar a bola, mas não é a dele, cara, não é a dele. Ele não é um jogador de criação, sabe? Ele precisa de espaço para correr. Então ele pegava na bola, tentava botar na frente, mas ali no setor de meio-campo é um setor fechado, é difícil você conseguir espaço ali, e ele com muita voluntariedade, até porque é um jogador de muita qualidade em termos de força física, ele ainda conseguiu algumas vezes, para mim foi um dos destaques do Flamengo, mas né, teve que ser substituído porque vinha de lesão e não iria aguentar, poderia até se lesionar novamente. Aí matou o time do Flamengo, o Flamengo caiu de produção sem ele e não conseguiu a vitória, terminando empatando em 1-1 contra o Internacional, tropeçando na primeira rodada, tudo que a gente não queria, né? Tanto é que a minha pergunta para o Felipe Luiz é uma pergunta que eu venho fazendo, inclusive nas nossas lives e nos nossos vídeos. O Campeonato Carioca não é parâmetro para nada, a gente tem que acalmar, mas Fábio, é bem diferente. Ano passado, o Flamengo ganhou o Carioca e depois teve uma temporada terrível, porque era o Tite, agora é o Felipe Luiz. Gente, eu sei que o Felipe Luiz é muito melhor do que o Tite, mas ele não faz milagre. O Flamengo sofre com jogadores que são muito propensos a ter lesões, né? O Felipe Luiz até se culpa, ele falou na coletiva que ele exige demais dos jogadores e tal, então os jogadores podem se machucar por conta disso, mas não, os jogadores se machucavam com outros treinadores também,
Entendeu? O Flamengo ano passado sofreu demais com isso. O Arrascaeta, por exemplo, cara, todo mundo sabe que ele não aguenta uma temporada, que ele não aguenta jogos quarto e domingo. O De La Cruz, todo mundo sabe que não aguenta jogos quarto e domingo. Para poder fazer um jogo de intensidade alta, como o do Felipe Luiz, por exemplo, você vai precisar aumentar muito o número de jogadores nesse setor. E é isso que o Flamengo vai buscar na janela do meio do ano. E quando a gente fala janela no meio do ano, parece que está longe, né? Gente, amanhã já é abril. A gente já está em abril, podemos dizer assim. Maio termina a temporada dos clubes europeus. E aí entra junho, Mundial. Quer dizer, faltam aí 2 meses para poder termos a janela do meio do ano e o Flamengo trabalha de forma incessante. E Felipe Luiz destacou isso na entrevista coletiva de ontem. Primeiro, na pergunta do Marquinhos, que a pergunta do Marquinhos, coincidentemente, seria a minha pergunta em relação ao substituto do Arrascaeta. O Flamengo ficou completamente perdido, né? Não tinha um jogador de criação no meio-campo e a falta que ele faz, e o Flamengo também não tem no banco de reservas um jogador que substitua. E como é que ele pensa? E aí ele abriu o jogo, né? Dizendo que as pessoas no Flamengo estão trabalhando muito para poder reforçar a equipe. Setores como meio de campo, ele citou zaga, lateral, ele falou várias funções, gente. Por quê? Porque ele não vai falar num setor específico, ele faz questão sempre de exaltar a qualidade do elenco e tal, no intuito de não desmotivar jogadores que lá estão. É o papel dele. Ele é muito bom líder, mas ele sabe e comenta, inclusive com pessoas próximas, que não vão aguentar. Jogadores, por exemplo, do meio campo, né? O Flamengo não tem um substituto para o Arrascaeta, não tem para o De La Cruz e tal, então vai buscar acrescentar reforços nesse setor, claro, outros setores também, como a lateral direita, a zaga, também teremos reforços, mas o setor de meio campo é onde o Flamengo mais vai priorizar nessa janela de transferência. E 3 jogadores despontam como os favoritos para poder vestir a camisa do Flamengo. Um deles, todos já sabem, né? Negociação já aberta, Jorginho. Informação do Paparazzo Rubro-Negro, trouxe a informação em primeira mão hoje, que uma informação exclusiva dele, grande contratação no Mundial, para o Super Mundial está vindo. Flamengo e Jorginho estão cada vez mais perto de um acerto. O negócio ficou bem encaminhado na noite deste domingo, e aí o Paparazzo teve a informação de que ficou tudo alinhado entre clube e staff do jogador após um jantar de José Boto, diretor de futebol do Rubro Negro, e Carlos Eduardo Batista, empresário que está tocando o negócio com o Flamengo, está intermediando a negociação, né? Ele é casado com uma artista famosa, né? O jantar que praticamente selou o negócio aconteceu no restaurante Casa Tua, na Barra da Tijuca. Quer dizer, o Paparazzo muito bem informado, e muito bem informado mesmo, tá? Porque a gente vai falar do Andrés Pereira, eu vou trazer aqui uma informação para vocês importante, porque eu estava do lado e eu ouvi. Inclusive, nessa informação, o Paparazzo traz o restaurante que houve o encontro do intermediário com o José Boto para poder concluir essa contratação do Jorginho. Em relação ao Andrés Pereira, esse jogador, gente, esse cara tá fazendo uma força muito grande para vir jogar no Flamengo. E eu acho que quando o jogador faz esse esforço, a gente tem que apoiar, sabe? Eu já fui em determinado momento até contra a contratação do Andrés Pereira, mas um intermediário na negociação também, e eu vi a ligação dele com o Paparazzo, eu vi. Posso afirmar aqui para vocês, passou tudo para ele. O esforço que o Andrés fez no início do ano, houve o interesse do Palmeiras, e o Palmeiras chegou muito próximo de conseguir a contratação, e do Flamengo. Só que o Flamengo, devido à pedida alta do Furlan, o Flamengo não tinha condições de pagar 18, 17, 18 milhões de euros naquele momento. E o Flamengo disse o seguinte, a diretoria disse para o Andrés Pereira, falou, olha, no meio do ano, nós teremos, porque acabamos de chegar, a diretoria nova chegou agora,
iremos fazer algumas mudanças. Dentre essas mudanças já estava a intenção do Flamengo de vender o Alcaraz, né, por motivos que aí não vem ao caso. Falam-se que não se encaixou, né, no modelo de jogo do Felipe Luiz e tal, mas enfim, não é essa a questão. A questão é, o Flamengo precisava readequar o seu caixa para poder, no meio do ano, exercer e contratar jogadores nessas cifras, né? Dessas cifras, 17, 18 milhões, 20 milhões, enfim. Isso foi passado para o Andrés Pereira. E o Andrés Pereira, segundo informações, ele não quis ir para o Palmeiras. Ele ouviu a proposta, mas ele priorizou o Flamengo. Ele colocou a questão salarial, um pedido salarial altíssimo para o Palmeiras, já para não fechar mesmo, porque ele sabia que no meio do ano o Flamengo poderia fazer um investimento em sua contratação. Andrés Pereira não é um jogador jovem, ele tem 29 anos, ele recusou, segundo esse intermediário, passou para o Paparazzo e o Paparazzo trouxe a informação em primeira mão no dia de ontem, ele recusou a proposta de renovação do Fulham, ele não quer ficar no Fulham, ele tem, inclusive, tá chateado com o clube, porque o clube tem, no entendimento dele, feito uma retaliação contra ele, né? Porque ele teve proposta de outros clubes da Premier League e o Fulham, você não quer renovar não? Então encosta no banco. Deixou o jogador algumas rodadas no banco de reserva para desvalorizar mesmo o jogador e ele aceitar uma renovação, mas para o futebol brasileiro, para o Flamengo, isso é bom, porque desvaloriza lá, né? Aqui a gente já sabe o que o jogador pode render. Então o Flamengo vem com tudo para poder contratar o Andrés Pereira, e uma reunião com Juliano Bertolucci, empresário do jogador, pode acontecer a qualquer momento para tratar da contratação do Andrés para o meio do ano. E aí, outro jogador que, detalhe, a contratação do Andrés não inviabilizaria a possibilidade do Flamengo contratar Lucas Paquetá. Lucas Paquetá está em reta final de julgamento. O julgamento deve terminar no final desta semana ou no início da próxima semana. E o jogo está virando. Aquilo que a gente sempre acreditou e sempre falou, seria uma covardia, uma punição para o Lucas Paquetá. Parece que ele vai ser absolvido. O West Ham Clube, que o jogador defende atualmente, né, deu uma declaração para o jornal local dizendo que hoje acredita muito na absolvição, e o jogo virou diante de uma informação que nós trouxemos para vocês na semana passada. O ex-técnico do West Ham, técnico que dirigiu o Paquetá naquela época, naquele jogo em que pegou, né, que o Lucas Paquetá acabou despertando, né, podemos dizer, um jogo que ele tomou um cartão amarelo e que acabou despertando todo esse imbróglio. O técnico da época, ele se dispôs a ir no tribunal e depor favoravelmente ao Lucas Paquetá, dizendo que o Lucas Paquetá, por 3 vezes daquela semana, inclusive na véspera do jogo, pediu para não jogar, porque ele estava com a cabeça, né, meio voltada para a negociação com o Manchester City. Já tinha tudo conversado, o Guardiola já tinha conversado com ele e tal, ele já está praticamente vendido. Então ele falou, cara, eu não tenho cabeça para entrar nessa partida. E aí o treinador pediu a ele, no dia do jogo, inclusive, cara, você é importante, precisamos de você e tal, entra em campo, faz o teu jogo, o que você fizer não tem problema e tal. E aí ele acabou indo para o jogo. Mas pensem bem, um jogador que está com a cabeça voltada para uma transferência e que pede para não jogar 3 vezes seguida, não pode ter feito nenhum tipo de acordo com a aposta esportiva, né? Então, assim, isso... e a falta de provas claras, provas concretas. Como é que vai punir o cara se não tem prova nenhuma? Seria um absurdo, um escândalo. Teriam que pegar realmente o Paquetá para exemplo, para Cristo, mas de uma forma completamente injusta, um jogador do bem, um cara extremamente religioso, sabe? Um cara que... assim, eu não tenho adjetivos para qualificar o Paquetá, porque conheço, e vocês sabem disso, né? A integridade, o caráter do jogador seria uma injustiça tremenda.
E o Flamengo, de olho nesse julgamento, sabe que diante desse fato, né, de só dele estar envolvido e sendo acusado pela Federação Inglesa, o valor de mercado do jogador despenca, né? E hoje, uma transferência para o Flamengo, que é um desejo do Paquetá, poderá acontecer. O Paquetá quer voltar para o Flamengo, quer voltar a ser feliz no Rio de Janeiro, o Flamengo sabe disso. O empresário do jogador já procurou a diretoria, partiu do empresário a procura, e o Flamengo só pediu para que só possa fazer alguma ação, só pode mover alguma palha, né? Podemos dizer assim, no momento que terminar o julgamento, e esse momento vai ser no final dessa semana, já no início da próxima semana. Então, o Flamengo, que terá recursos financeiros pesados para investir, conforme nós trouxemos para vocês, vai vender o Wesley por uma bagatela de 35 a 40 milhões de euros, pode sim contratar o Andreas e o Paquetá, além do Jorginho. Vai investir em jogadores no meio-campo, até para manter a intensidade alta que o Felipe Luiz gosta de jogar. Lateral direito, vamos precisar com a saída do Wesley? Sem dúvida nenhuma. Mas é uma posição em que o Flamengo vai mapear o mercado para poder trazer um jogador que se assemelhe com as características que o Felipe Luiz tem. E esse jogador, meu amigo, não vai ser aquele jogador de ponta, jogador consagrado, não. Vai ser um jogador que o Flamengo vai fazer uma aposta diante das características e torcer para que dê certo. Porque vai ter o Varela, que deve renovar o contrato. Mas esse jogador que o Flamengo vai contratar e mais ainda os jogadores da base que tem lá uns 2 ou 3 laterais direitos muito bons e que serão experimentados pelo Felipe Luiz, que conhece muito bem esses jogadores. Jorge Jesus está praticamente acertado com a seleção brasileira e nós vamos trazer mais detalhes na live de logo mais, porque eu tenho certeza que vai ser muito legal poder ver o nosso bom velhinho de volta aqui no futebol brasileiro, dessa vez dirigindo a seleção brasileira. Confesso que vou torcer até pelo hexacampeonato da seleção com o Jorge Jesus no comando. Gostaram? São só informações boas, hein? Então, faz uma coisa, não saia sem deixar o like, não. Mete o dedo no like, compartilhe o vídeo com seu grupo de WhatsApp, coloque nas redes sociais, ajuda a gente a divulgar o Família da Nação e não esqueça de se inscrever no canal. Um grande abraço a todos e saudações rubro-negras.